Opa, gente. Oi, Onivaldo, por favor, agora vamos ver se dá certo. Estamos aí com as questões operacionais, mas já são 19h22. Vamos agora iniciar esse nosso bate-papo. A gente tem tido, gente, essa grande preocupação nas nossas redes sociais de estar comunicando, debatendo, discutindo essa grande tragédia que está acontecendo no Brasil, sanitária, porque essa é uma pandemia que já matou mais de 210 mil brasileiros. Estamos agora no momento celebrando, sem dúvida nenhuma, esse momento que a ciência, né, quem acreditou na ciência e quem acredita na ciência está podendo vivenciar agora esse momento que o país começa a campanha de vacinação, mas ainda com muitos problemas, né? Hoje o dia todo foi esse vexame que nós estamos passando com as vacinas que foram compradas da Índia, que o Instituto Serum não enviou essas vacinas para o Brasil ainda, com a situação do ingrediente farmacêutico ativo que tanto tem que vir para o Instituto Butantan como para a Fiocruz, para que a gente possa continuar produzindo vacinas no Brasil, para que a gente possa dar resposta a essa pandemia. E aí eu recebi um convite muito especial do meu querido amigo Ronivaldo Maia, nosso vereador de Fortaleza, que quer debater um pouco aqui com a gente sobre esse tema, tá? Então já estou vendo aqui alguns amigos que já estão aqui conectados com a gente e sem dúvida nenhuma vamos já aguardar o Ronivaldo entrar, e ele entrando a gente vai debater e discutir aqui com vocês. Bom, quais são as questões que estão colocadas para a gente agora, frente a essa questão da pandemia? Primeiro, é muito importante a gente ter clareza da forma como a gente está enfrentando a pandemia, né? Inclusive agora o vexame também da gente estar vivenciando em pleno século XXI, a gente perder entes queridos, né, por falta de oxigênio, como é o caso da Amazônia. Então, qual é o contexto que a gente pode contextualizar aqui no Brasil a questão da pandemia da Covid-19? Primeiro, desde o início da pandemia, ao enfrentar a pandemia, nós estamos diante de uma situação com algumas crises muito graves, né? Ou seja, uma crise econômica, quando a gente iniciou o enfrentamento da pandemia no início de 2020, nós estávamos com 12 milhões de desempregados, uma crise política tensionada, né, pela tensão, né, inclusive dentro de uma tensão institucional entre o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Isso foram vários eventos importantes, né? E no meio disso uma crise institucional profunda, porque o próprio governo produziu essas crises institucional quando no enfrentamento da pandemia nós tivemos a troca de 3 ministros, né? E por último, o ministro que está no momento agora exercendo o cargo já mostrou por várias razões a incompetência técnica, né, a incapacidade técnica dele de dar respostas de forma coerente, de capacidade de articular o SUS. O SUS é, acima de tudo, uma grande articulação interfederativa envolvendo a União, os estados e os municípios, né? E isso nós estamos, nesse momento, presenciando exatamente essa incapacidade do governo federal de construir essa articulação interfederativa. Então, no meio disso, nós estamos a ausência dessa articulação nacional, né, do governo federal em articular sistemicamente o SUS, negando a pandemia, negando a ciência. O Brasil, ao longo desse ano de 2020, foi perdendo várias oportunidades de se articular globalmente dentro das várias iniciativas que foram construídas para dar resposta na questão das vacinas, né? Basicamente, e aí restou ao Instituto Butantan, liderado aí pelo governo de São Paulo, que o Instituto Butantan é vinculado ao governo federal, e a Fiocruz, no caso ligado ao Ministério da Saúde. A Fiocruz tomou essa iniciativa dentro já da sua grande vocação
secular de produção de vacinas, que, numa articulação com a Universidade de Oxford e com a AstraZeneca, participou, então, desse esforço global da produção da vacina da AstraZeneca, né, em 3 momentos importantes. Primeiro momento, recebendo a vacina, né, e que essa iniciativa de comprar 2 milhões de doses de vacina. Essas doses, elas estão vindo para o Brasil do Instituto Serum da Índia, e isso é um desafio agora, inclusive, frente, né, o desafio dos países de estar garantindo a sua vacinação, que essas vacinas venham para o Brasil, né? Um segundo momento, tanto para a Fiocruz como o Butantan, que é a vinda do ingrediente farmacêutico ativo, para que a gente possa, a partir daí, vazar a vacina em solo brasileiro e distribuir para a população. E, no terceiro momento, a nacionalização, internacionalização, ou seja, internalização da vacina no Brasil, com a produção do ingrediente farmacêutico ativo aqui no Brasil. Então, isso é um momento importante que a gente debata isso com a sociedade, esclarecer isso para todas as pessoas. E, então, estou aguardando aqui o nosso querido Ronivaldo Maia para que a gente possa debater e discutir aqui com vocês esse assunto. Juliane Rebouça, um abraço. Estou aqui lhe vendo aqui, muito bom. Opa, o homem entrou agora! Vixe, rapaz. Rapaz, Muito bem. Ah, rapaz, agora eu fiquei animado aí com a sua chegada. Dorico, eu Estamos aqui. aqui apoiando tecnologicamente, mas agora a gente já conseguiu se ajustar. Bom, você está me escutando bem, querido Dorico? Estou escutando bem, muito bem. Pois eu vou direto ao assunto. Primeiro dizer que fico lisonjeado de estar. Você me recebeu, até porque eu estava enganchado aqui. A tecnologia às vezes tem disso. Para dar tudo certo, mas faz parte, às vezes, complicar. E nós estamos mais esse encontro ao vivo, discutindo na nosso horizonte vacina para todos. Você, o Dorico, dispensa a apresentação, já se apresentou, mas eu faço muito gosto de lembrar que Eudorico Monteiro, médico, pesquisador da Fiocruz, professor da universidade, militante, defensor, construtor do SUS, faz parte, inclusive, num momento desse que a gente se depara de uma pandemia que está em curso, festejamos nesse início da nossa semana, no domingo, pós a aprovação da Anvisa, de 2 das vacinas autorizadas, eu vou direto ao assunto com você. Sobre a segurança e a eficácia, que é o que, nesse momento, a gente pode, no melhor dos sentidos, tá dando de segurança para a população. Você, o que é que você pode nos dizer sobre a segurança e a eficácia dessas 2 vacinas que a Anvisa autorizou? Ronivaldo, a primeira coisa importante, né? Mais uma vez, prazer e a satisfação de estar debatendo esse assunto com você. Eu acompanho o Programa Nacional de Imunização. O nosso Programa Nacional de Imunização, o nosso PNI, é um dos programas mais robustos e um dos melhores programas de imunização do mundo. Isso é muito importante a gente ter certeza disso.
Inclusive, quando você, para você ter uma clareza em relação a isso, todos que não estão nos acompanhando, quando teve a Copa do Mundo na Alemanha, estava tendo surto de sarampo na Alemanha. E a gente já, naquele momento, já tinha aqui, e hoje o Brasil tem feito um esforço enorme, por exemplo, de garantir uma grande carteira de imunização. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer que quando a Anvisa ou qualquer agência internacional, como é o caso da agência europeia, né, de vigilância sanitária, a agência americana, elas já liberam essa vacina com a garantia de eficácia e segurança. Então, isso é para ninguém ter dúvida em relação a essa vacina e que a gente enfrente qualquer tipo de fake news em relação a essas vacinas. Então, a primeira coisa é isso aí. A segurança é uma das coisas mais importantes na vacina. Uma vacina, para ser feita, ela tem um percurso, um ritual, né? Primeiro você encontra a molécula, depois você faz exames que a gente chama de pré-clínicos em animais, ela produz a garantia que vai produzir a imunidade, né? E isso é muito importante. Depois você testa ela, principalmente para ver a questão da segurança, toxicidade, e depois você faz os testes em fase 1, fase 2 e fase 3, e isso, quando é aprovado por agência, você já tem ali a eficácia comprovada. Por que muda a eficácia de vacina para vacina? Porque cada vacina tem, de certa forma, uma eficácia própria dela. E Ronivaldo, se estabeleceu que qualquer vacina que tenha uma eficácia acima de 50%, ela deve ser indicada, tá certo? Para a população. Mas 50% é muito importante, porque também não é só a questão de que você, ao tomar a vacina e entrando em contato com o vírus, não fique doente. Mas é também um fator de proteção, e isso foi comprovado em todas as vacinas, no caso da vacina da Sinovac, né, da Coronavac, é 50,34% de eficácia, e a da Fiocruz, 73%. Mas as duas protegem igualmente quando, se a pessoa tiver o vírus e desenvolver a doença, não vai evoluir para a forma grave da doença. Isso é muito importante, e isso é muito importante por quê? Porque quando a gente está construindo medidas de saúde pública em enfrentamento a epidemias, a coisa mais importante é evitar a morte. Ronivaldo, você era meu colega quando eu fui secretário de saúde em Fortaleza, você estava no governo com a gente, e em 2008 nós enfrentamos a epidemia de dengue em Fortaleza, foi uma das maiores epidemias de dengue do Brasil, e entrou para a história da saúde pública, isso é pouco explorado, inclusive divulgado, mas a epidemia de dengue em Fortaleza entrou para a história da saúde pública com a menor letalidade. Menor letalidade. O que é a letalidade? É a quantidade de pessoas que adoecem frente à quantidade de pessoas que morrem. Ou seja, foram 31 mil casos e 13 óbitos. Isso é muito importante. Aliás, logo em seguida, nós tivemos epidemias em Fortaleza com o menor número de casos e com 3 vezes a quantidade de óbitos. Então, isso é muito importante, porque foi a estratégia que nós adotamos naquele momento do enfrentamento da pandemia, fazendo o diagnóstico diferencial entre dengue grave e dengue leve, conseguindo hidratar as pessoas nas unidades básicas de saúde, dotando e capacitando todos os profissionais de conhecimento, enfrentando fortemente o campo, ou seja, com atividades de campo, para que a gente pudesse diminuir a redução da população de mosquito. E isso foi muito importante. Você criou uma condição na cidade que a redução da letalidade. Ou seja, o nosso desafio hoje é reduzir a mortalidade da população nessa pandemia, que, infelizmente, pela incompetência do governo federal, pela incapacidade do governo federal de coordenar e pelo negacionismo do presidente da República, nós vamos entrar para a história da saúde pública mundial como sendo a pior resposta de um país a essa pandemia, que é o caso do Brasil. O Brasil vai entrar para a história com isso, com a maior letalidade. Nos Estados Unidos já morreram mais pessoas do que no Brasil, mas como a população americana é maior do que a nossa, a letalidade brasileira
vai entrar para a história como uma das maiores letalidades nessa pandemia. Por isso, a sua pergunta. As vacinas são seguras e a sua eficácia é recomendada. O grande problema é que nós estamos sem vacina. Começamos a vacinação, mas não temos vacina. Eu queria aproveitar e tratar das duas questões. Primeiro, não ter dúvida que é lamentável. Imagine que, graças a Deus, agora não podemos apenas mais dizer que já tinham mais de 50 países vacinando e a gente ainda não. Você estava lembrando que no ritmo já, que 70 países vacinando, 70 países já. E agora, graças a Deus, o Brasil iniciou a nossa, né? Aí eu lhe pergunto, o Brasil, inclusive, você que conhece bem, além de já ter sido um sanitarista, tem uma longa caminhada, um gestor de mão cheia, lembrou agora do enfrentamento com muita eficiência na época que foi secretário da Saúde aqui. O Brasil, você que foi do Ministério da Saúde, no planejamento, pode se orgulhar de ser muito eficiente na tarefa de imunização. Tem sido assim ao longo de muitas campanhas que o Brasil já fez de vacinação. Eu queria lhe perguntar duas coisas. Você está lembrando que hoje o desafio porque também nós tivemos as duas liberadas, as 6 milhões de doses da Coronavac já estão em distribuição. Como anda essa questão das 2 milhões de doses da parceria com a Índia? Né? Que eu queria que você pudesse nos falar sobre isso. E segundo, a gente pode, com a know-how, com a expertise, com o SUS muito bem desenhado, que se distribui bem nesse país, nós temos quantas salas de vacinação? Será que tudo isso pode nos fazer avançar nessa questão da imunização para baixar essa letalidade? Porque no ritmo que você acabou de nos explicar, o Brasil não tem o maior número de mortes. Mas comparado, por exemplo, aos Estados Unidos, a média é maior. É isso que você está dizendo. Então, no ritmo da gente poder ter como um grande desafio hoje, além da imunização com a vacinação, é para evitar as mortes e a gente conseguir evitar essa letalidade, não é isso? As duas perguntas. Inclusive, eu queria aproveitar aqui e saudar a Angélica Custódio, que acabou de fazer uma pergunta a gente sobre a questão quando nós vamos conseguir vacinar todos aqui no Ceará, tá? Estamos aqui também com outras, né? Então, veja só, Ronivaldo. Primeira questão é a questão da vinda das vacinas das 2 milhões de doses da Índia. Da AstraZeneca, que estão vindo, né? A AstraZeneca, ela tem, juntamente com a Universidade de Oxford, o que a gente chama de uma produção distribuída. Então, produz vacina na Bélgica, produz vacina na China e produz vacina na Índia, né? Então, essas vacinas, né, na realidade, veja só, como é que se estabelece essa parceria da Fiocruz com a Universidade de Oxford e a AstraZeneca? É muito importante entender que isso faz parte de uma articulação global, inclusive é uma situação de uma vacina com um custo muito baixo. A AstraZeneca abriu mão dos seus lucros, a Universidade de Oxford abriu mão dos royalties para poder, dentro de um esforço global, disponibilizar a vacina para o maior número. Viu aqui que a minha bateria está fraca, Ronivaldo. Vou só aqui terminar de falar, eu vou colocar aqui para a gente não ter uma surpresa de bateria aqui. Mas vamos lá. Nossa! Esse esforço aí que está sendo feito pela Fiocruz e pelo Butantan, ele envolve etapas. Que uma delas é a aquisição da vacina já pronta, aquisição do ingrediente farmacêutico ativo e a nacionalização da tecnologia, produzindo a vacina pelo próprio Butantan e produzido também pela Fiocruz, né? No caso do Butantan, recebeu 6 milhões de doses. Nós adquirimos esses 2 milhões de doses da AstraZeneca no final do ano, agora, início de janeiro, e, infelizmente, por uma série de questões diplomáticas aí, que estão já sendo resolvidas, estamos tendo esse atraso aí da entrega das vacinas, da vinda das vacinas da Índia, que a gente espera que resolva durante toda essa semana. O passo seguinte, dentro do cronograma estabelecido, é a gente receber
o ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, e com isso a gente vai começar a invasar as vacinas da AstraZeneca, certo? E a mesma coisa do Butantan. E dentro desse cronograma a gente possa estar produzindo vacina, possivelmente já a partir de julho, com toda a estruturação da vacina sendo produzida aqui no Brasil. Então, esse é o nosso esforço, isso é o que a gente espera que aconteça. Por que que isso é muito importante? Porque nós vamos estar produzindo a vacina aqui. Agora, por outro lado, Ronivaldo, a gente tem que colocar para a população, e já respondendo um pouco a questão da Angélica, que, infelizmente, como a gente está diante de uma pandemia, né, e que nós temos que entender que o processo de produção de vacina para 8 bilhões de pessoas no mundo. 8 bilhões. E a capacidade hoje, é possível que a gente vai estender isso até o final do ano, mas hoje, toda a capacidade de produção de vacina de todos os países do mundo somado não chega a 3 bilhões de doses. Ou seja, 3 bilhões de doses até o final do ano é o que temos hoje. 3 bilhões de doses não consegue imunizar mais do que 1,5 bilhão de pessoas. Ou seja... Só para a gente entender o tamanho da complexidade aqui do problema. Mas aqui no Brasil a gente tem capacidade de produção? No Brasil, nós temos hoje. Como é que está o programa de vacinação hoje? Só para a gente entender. A prioridade hoje, os profissionais de saúde. O Brasil foi um dos países do mundo que mais perdeu profissionais de saúde. Morreram médicos, morreram médicas, enfermeiros, enfermeiras, técnicos de enfermagem, agentes de saúde. Então, nós tivemos uma quantidade enorme de profissionais de saúde que, infelizmente, faleceram frente à irresponsabilidade de como essa pandemia foi conduzida. Então, é justo que a gente priorize, nesse momento, os profissionais de saúde que estão no fronte, tá certo? A população com mais de 75 anos, porque é a população que mais vulnerável, com mais probabilidade de morrer, é a população idosa. Depois, a população indígena, que por uma natureza da população indígena, é a população extremamente susceptível ao contrair a doença também vir a óbito. Então, com isso, nós estamos tentando. Qual é o problema? O Brasil tem 5 milhões de profissionais de saúde, 5 milhões. Para imunizar essa população, nós precisamos de 10 milhões de doses. Nós só temos 6 milhões. Então, mesmo assim, entre os profissionais de saúde está sendo um esforço enorme de selecionar. Mesmo assim, nós vamos ter que... hoje, por exemplo, em Fortaleza, foram vacinados os idosos do Lar Torres de Melo. Tá certo? Então, e vamos começar também a população indígena. Ou seja, essas 6 milhões de doses, você consegue vacinar, no máximo, 3 milhões de pessoas. Para o país inteiro. E é entendendo que São Paulo ficou com 1.500.000 doses. Então, o resto do país inteiro só foi distribuído 4,5 milhões. Agora, é importante a gente entender que por que está acontecendo isso? Pelo negacionismo do presidente da República, pela crise institucional produzida pelo presidente, 3 ministros no meio da pandemia, pelo negacionismo da ciência, e desde maio, que vários países do mundo estão conversando com as várias empresas produtoras de vacina no mundo. Os russos deram resposta, né, já com a própria vacina deles. A Moderna americana já estava com a molécula pronta em fevereiro. Desde agosto, que a Pfizer tentou conversar com o governo brasileiro. Ou seja, as várias alternativas que o governo podia ter ido atrás, inclusive a Organização Mundial da Saúde, fez uma articulação global, né? E o governo rejeitou só por último que aceitou, ficando na rabada com uma quantidade pequena de doses, né? Ou seja, foi um esforço do Instituto Butantan e um esforço da Fiocruz, que, evidentemente, que a Fiocruz, com apoio do Ministério da Saúde e o Butantan, com apoio do governo de São Paulo, que fez com que a gente não ficasse totalmente à margem, né, das alternativas de vacina. E agora estamos enfrentando esse impasse diplomático, que é a Índia liberar os 2 milhões de doses para a Fiocruz e a China mandar
o IFA, o ingrediente farmacêutico ativo da fábrica da China, da AstraZeneca, ou seja, vai vir da China, e para o Instituto Butantan, para que a gente possa aumentar a quantidade de vacina disponível no Brasil. Então, nós estamos aí diante de mais uma crise, entre tantas outras, que é um impasse diplomático, evidentemente, com pressões que a gente tem que entender isso. Já fica entendido naturalmente que esse país que dispensa a Fiocruz e o Butantan está aí. Não tiveram foi as condições, principalmente a partir das posturas do governo federal, que fez com que a gente ficasse muito atrasado. Mas eu quero ratificar, então, nessa sua resposta, que nós temos, sim, a partir, por exemplo, de resolvida essa questão diplomática com a Índia e, principalmente, de receber o insumo da China, os institutos brasileiros, Fiocruz e Butantan, têm capacidade para a produção nossa da vacina, para que a gente possa... Aí eu queria também que você falasse do desafio, por exemplo, da gente... Hoje, o grande desafio é que não basta a gente desenhar a imunização, a vacinação. O grande problema hoje é não ter dose preparada para isso, né? Nós temos um número, como você revelou aí, longe da gente conseguir. Mas nesse desafio, até porque também a gente está muito feliz, o que dizer senão que a gente está feliz de que o Brasil começa, graças a Deus, a ciência, ninguém tem dúvida, seria quem nos vai dar a saída para as coisas, e que bom, porque eu acho que o obscurantismo e o negacionismo, a irresponsabilidade já deu o que tinha que dar. A outra coisa que eu quero também que você nos revele, porque a gente também está caminhando aqui, mesmo sendo um assunto muito importante, os nossos internautas estão pedindo aqui, lembrando, vai estar gravado nas nossas redes, tá certo? Com certeza, para quem não viu, depois acompanhar. Fale também desse momento lamentável. Você, no início, abriu dando a certeza da segurança e da eficácia. Mas eu queria ainda lhe ouvir mais uma vez sobre a nossa capacidade de produção, para que as coisas caminhem bem, e hoje, desse necessário trabalho de desfazer a partir de uma falsa polêmica que atingiu o senso comum. Nunca antes a gente discutia quantas campanhas de vacinação você coordenou aqui. Ninguém nunca viu alguém questionando essas questões. Isso fez parte, lamentavelmente, do desserviço que esses negacionistas, que o governo federal, o próprio presidente, acabou plantando no nosso meio. É preciso, então, conscientizar as pessoas de que é fundamental vacinar, não é isso? É isso, Ronivaldo. Inclusive, uma nossa amiga aqui há pouco falou sobre... Falem da campanha, né? Abrace a vacina já. Esse é o nosso esforço. O nosso esforço está aqui conversando e você já tocou no assunto muito importante. Primeira questão é que os dois institutos, a Fiocruz e o Instituto Butantan, são estruturas do Estado brasileiro, né? A Fiocruz, Ronivaldo, tem 120 anos. Foi fundada em 1900. Esse ano fez 120 anos. E ela já nasceu com essa vocação de produção de vacinas, né? É muito importante que a gente, de certa forma, popularize as pessoas esse esforço da saúde pública com mais de 150 anos de produção da vacina. A palavra vacina, Ronivaldo, vem de vaca. O Jenner, que foi o grande médico inglês que descobriu a vacina, ele identificou que a forma da varíola que se apresentava nas vacas, ela protegia os vaqueiros, ou seja, protegia as pessoas que trabalhavam do gado, de desenvolver formas graves da varíola. E ele pegou a pústula do peito de uma vaca e inoculou numa criança. E percebeu que aquela criança não desenvolveu a varíola. Não contraiu a varíola. Ali nasce a vacina, e aí, sem dúvida nenhuma, foi uma das grandes conquistas, né, do mundo moderno, contemporâneo, as vacinas. A varíola dizimou
milhões de mexicanos, quando os espanhóis chegaram aqui no Brasil, perdão, chegaram na América Latina, né? Eles usavam, inclusive, a varíola como uma arma química. Eles pegavam os cobertores, as cobertas de pessoas que tinham varíola, que muitos se curavam, e passavam para os nativos, astecas, os incas, certo? Os maias, e eles não tinham imunidade. Por isso, porque a população indígena, várias dessas doenças são vulneráveis, porque eles não têm esses anticorpos para um conjunto de doenças que a sociedade ocidental tem. Isso é muito importante para a gente entender, né, que a vacina foi uma grande conquista. Nós conseguimos erradicar a varíola. A varíola foi responsável por grandes pandemias. Grandes pandemias. A peste negra, que de 1348 a 1350, dizimou metade da população do planeta. Começou a dizimar na China, depois veio para a Europa. Então, a gripe espanhola no Brasil, e já naquela época você tinha os negacionistas também. Aliás, é muito interessante falar isso. A caipirinha nasceu com a gripe espanhola. Porque, na época, esses meio que estão prescrevendo cloroquina, tinha aquele mesmo. Aí eles prescreviam que, para resolver o problema da febre da gripe espanhola, era cachaça, mel e limão. E alho. E nunca salvou ninguém, né? Quando terminou a pandemia, tiraram o alho, porque o alho realmente, né, não é tão agradável para você beber assim. Ficou mel, limão e cachaça. Aí nasceu a caipirinha, né? De uma prescrição mal sucedida. Então, é lamentável, inclusive, que alguns médicos, eu tenho visto, inclusive, comentários, né, têm insistido em prescrever medicamentos que não têm comprovação científica, inclusive alguns tentando ideologizar a questão da vacina. A vacina é ciência, não dá para você, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, todo mundo tem que se beneficiar com a vacina, tá certo? Então, dos 47 anos do Programa Nacional de Imunização, eu fui secretário de Saúde 20 anos. E tivemos conquistas importantes da vacinação no Brasil. Seja em Capuí, quando eu fui secretário. Quando eu comecei a trabalhar em Capuí, Onivaldo, eu ainda era estudante de medicina, andava com isopor nas costas, vacinando criança, vacinando gestante. Em Quixadá. Depois foi Quixadá. Depois Sobral. Depois Fortaleza. Eu quero aqui fazer uma homenagem especial aos milhares de brasileiros que estão nas salas de vacinação, as enfermeiras e os enfermeiros que estruturaram uma mega rede de frios nesse país. A gente chama rede de frios, são as geladeiras. Eu, quando era estudante de medicina, cheguei a encontrar a unidade de saúde, vacina e comida na mesma geladeira. A geladeira de vacina é sagrada, ela só pode ter vacina e alguns recipientes com substâncias que possam sustentar, numa queda de temperatura, numa queda de energia, manter a temperatura. E você tem que 2 vezes por dia anotar na porta da geladeira, no lado da geladeira, a temperatura da vacina, da geladeira, para que você possa controlar a qualidade da vacina. Isso é muito importante. E isso está estruturado no Brasil. E agora, no enfrentamento de uma pandemia dessa, você achar que pode acontecer de que a pessoa tomar uma vacina virar um jacaré, é uma picaretagem. É uma irresponsabilidade. Não é pena. Só um momentinho. Dorico, eu quero dizer que aliás, quero só confirmar com os nossos seguidores que, de fato, ouvir o Dorico Monteiro é sempre uma aula, né?
da nossa parte, eu, inclusive, na condição também de vereador, tenho feito um esforço lá na Câmara para a gente colaborar. Eu vi que você foi pegar a bateria, o Fui carregador, aqui para para não garantir ficar. a nossa autonomia energética. Mas eu quero. Não, com certeza. Dorico, aqui Não, todo mundo então, só lembrando. só para lhe falar um pouco sobre isso e dizer que essas instituições seculares, o Instituto Butantan e a Fiocruz, que são responsáveis pela autonomia do Brasil na vacinação, inclusive na produção de vacina, inclusive nesse processo também de parceria com a indústria, as indústrias do complexo produtivo da saúde, transferir tecnologia, encomendas tecnológicas, e é nesse processo de receber a vacina pronta das grandes indústrias da Europa, dos Estados Unidos ou da China. Depois, invasar e depois internalizar, nacionalizar a tecnologia. E, com certeza, a população brasileira fique tranquila que, chegando o insumo, né? Ou seja, o ingrediente farmacêutico ativo na Fiocruz e no Butantan, nós vamos ter vacina. E temos Nós competência vamos para produzir. produzir. O desafio agora é que esse insumo chegue, esse ingrediente chegue. Olha, eu quero, inclusive, dizer para os nossos internautas que concordar, viu, Rodrigo? Todo mundo aqui, muita gente comentando que ouvir o Rodrigo é sempre uma aula. E é, de fato, por tudo Obrigado. que você, na sua construção de vida, basta dizer que ao longo da sua carreira você. É por isso que não é à toa que você é um dos maiores sanitaristas desse país. Porque, inclusive, você veio do chão da realidade. Você começou muito novo, né? Como secretário. Eu queria era dizer do orgulho de poder, nessa nossa live, com esse nosso convidado, estar colaborando nesse esforço que também é de conscientização da importância da vacinação. Nós estamos virando a página, é a luz clareando, né, essa fase de obscurantismo, já que a gente está pagando um preço caro já pela irresponsabilidade de governantes, infelizmente, como o nosso presidente. Mas eu quero lamentar, Dorico, eu, por exemplo, estava aqui organizado, a internet atravessou um pouco, atrapalhou. Eu quero já lhe agradecer. Eu sei que algumas pessoas vão dizer, porque realmente é sempre um privilégio me ouvir. Mas eu também tenho aqui no Planalto PC ainda um compromisso que já está em curso, que é sobre um debate das leis, e está lá com outros companheiros que são vereadores e eu realmente vou lhe pedir desculpa. E aos nossos internautas, eu estou muito satisfeito porque este momento com você foi uma aula, foi muito, muito importante. Muito importante. Bonivaldo, eu Eu, queria só na verdade, chamar a queria lhe atenção de agradecer, três queria lhe questões chamar para importantes suas aqui. considerações e lhe agradecer Pronto. pela sua presença nesse nosso debate. Não, primeiro, também agradecer esse momento desse bate-papo com você, saudar todos os nossos internautas aí que acompanharam no Instagram essa nossa live e dizer para você, fazer um convite a você, que você, assim que tenha tempo, faça uma visitar a nossa unidade da Fiocruz aqui no Ceará. Nós estamos construindo a primeira fábrica de vacina da Fiocruz fora do Rio de Janeiro. Nós já estamos com terreno, já foi feita a terraplanagem, está se concluindo o projeto e em breve a gente está licitando. Isso vai ser muito importante porque a fábrica de biomanguinhos do Ceará vai estar integrada com a fábrica de biomanguinhos do Rio de Janeiro e é exatamente aumentando a nossa capacidade, a capacidade da Fiocruz de produzir vacinas para que a gente possa enfrentar pandemias como essa agora no futuro. Eu diria assim, Ronivaldo, tem um americano que diz a gente tem que ter certeza de três coisas, da morte, dos impostos e das pandemias. Ou seja, só agora no século XXI nós já estamos na terceira pandemia, ou seja, a H1N1, agora essa, né? Tivemos outras pandemias no século XX, várias, né? Então isso é muito importante e só a tecnologia e a ciência. A Fiocruz do Ceará também, durante a pandemia, nós construímos uma central analítica. Essa central analítica que a gente construiu, ela está produzindo exames de RT-PCS para o Brasil inteiro, inclusive para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Sergipe. Isso é importante. Essa central foi construída com apoio do Todos pela Saúde, do Banco Itaú. Ela tem várias marcas que vieram da China de avião, tem algumas marcas também que são americanas.
americana, e nós, conjuntamente, Fiocruz, Ministério da Saúde, OPAS, IBGE, nós vamos estar realizando agora um grande inquérito nacional. São 600 mil amostras que vão ser colhidas. Essas amostras foram estratificadas pelo IBGE para que a gente possa entender na população o que já teve de contaminação da população, ou seja, quantas pessoas já tiveram a sua imunidade. Isso vai ser muito importante para acompanhar as pessoas durante a vacina, uma espécie de uma linha de base para que a gente possa fazer o segmento da eficácia da vacina para o futuro, porque nós temos muita coisa que aprender também nessa quarta fase da vacina. Uma vacina ela é produzida em 3 fases, mas tem uma quarta fase dela, que é a fase de escala de milhões de pessoas que passam a receber. Inclusive, é muito importante, porque até hoje, de todas as vacinas que foram aplicadas no mundo, já foram aplicadas mais de 60 milhões de doses, não teve nenhuma reação, o que mostra grave, o que mostra a segurança da vacina. E a outra questão importante é falar para a população de que a chegada da vacina não é o fim da pandemia. Primeiro, porque nós vamos demorar mais de um ano para vacinar todos. Outro recado necessário, né? Se eu não Isso é ter dúvida fundamental. que precisa Tem algumas continuar. coisas. Primeiro, quem teve a Covid, vacina. Nós estamos aprendendo todo dia com essa doença. A gente não sabe ainda as cepas que possam vir a acontecer novas e que possam produzir mutações e que necessitem de novas vacinas. Por que a gente toma vacina da gripe todo ano? Porque todo ano é pesquisado a cepa de mutação do vírus da gripe H1N1 e é produzido vacina nova para aquela cepa que está circulando. Então, agora nós estamos começando a produzir a vacina que vai ser aplicada em abril. Então, é muito importante a gente entender que a chegada da vacina não é o fim da pandemia. Então, nós vamos ainda continuar usando máscara, nós vamos continuar usando ainda o álcool em gel, nós vamos continuar mantendo o distanciamento social e entendendo que a chegada da vacina não é o fim da pandemia. A Inglaterra começou a vacinar em dezembro e já esse ano, em janeiro, fez lockdown para reduzir o contágio. Então, são essas as considerações que eu queria fazer. Prazer, satisfação de estar compartilhando esse momento com você. Saudar todos os nossos amigos, seus amigos que estão acompanhando, os nossos amigos, e dizer que estamos à disposição para outro diálogo como esse. E fica aqui o convite que você vá visitar a nossa sede da Fiocruz lá no Eusébio. Com certeza. Aliás, muito orgulho, iremos sim. Nós vamos seguir, além de agradecer, faço muito gosto de, nessas lives, a gente estar, por motivo de orgulho, a gente construir. Você, então, desde o início de 88, já era um consultor do SUS e a gente, como brasileiro, só tem mesmo que, inclusive, agradecer a personagens, a médicos, a pessoas tão comprometidas como o senhor médico, pesquisador, Odorico Monteiro. Muito obrigado, boa noite. Eu vou aqui me despedindo porque eu tenho esse compromisso. Um grande abraço. Você é meu convidado, mas eu aqui estou nos acompanhando. Um grande abraço, um grande prazer. Não esqueça de salvar, de deixar salvo o vídeo. Vou salvar, porque nós estamos vou salvar agora. nas suas redes, tá bom? Tá, abraço, beijo para todos e todas. Tá. Tchau. Um abraço.